Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu acho que fruto de muito trabalho, né? Nós assumimos o clube há dois anos e um mês na Série C do Campeonato Brasileiro. O Vitória, nos últimos 5 anos, vive uma crise institucional muito grande, um presidente por cada ano. Caiu da Série A em 2018 para a Série B e ficou 2 anos na Série B lutando para não cair. Finalmente, em 21, caiu para a Série C. Foi quando a gente chegou no clube, faltavam 4 partidas para encerrar o campeonato da Série B. E nós encontramos um quadro desolador em todos os sentidos, em finanças, em desorganização, em gestão. Montamos um planejamento de voltar para a Série A, sempre foi o nosso objetivo, mas para voltar para a Série A, primeiro precisaria voltar para a Série B. Não demos prioridade aos campeonatos estaduais nem regionais. Participamos, mas só como coadjuvante, porque nós sabíamos que os recursos eram poucos e a gente precisava gastar o que a gente tinha ainda para tentar os acessos. Eu acho que planejamos a volta da Série C para a Série B, planejamos a volta da Série B para a Série A e planejamos sim ser campeão, porque nós tínhamos ficado fora da Copa do Brasil e a única forma da gente voltar para a Copa do Brasil seria ser campeão da Série B. O Vitória nunca ficou fora de nenhuma edição da Copa do Brasil. São os únicos 2 clubes no Brasil que nunca ficaram fora, o Vitória e o Atlético Mineiro. E não seria eu, como presidente, que ficaria fora da Copa do Brasil. Então, muito planejamento, muito trabalho e muita fé em Deus. Fábio, parabéns pelo título, parabéns também ao Ítalo. E no final do primeiro trimestre, o Vitória passou por um momento muito conturbado, né? E vocês saíram da Copa do Nordeste, saíram do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil de uma forma precoce. E com aquele mesmo elenco, praticamente, vocês agora ascenderam a Série A do campeonato e mantiveram cerca de 60%, 70% dos mesmos jogadores. Qual foi o segredo para essa transformação? Primeiro, o diagnóstico do que estava errado. A parte estrutural, ela não estava errada. A parte de gestão, ela não estava errada. Então, não tinha que discutir. Os salários, nós colocamos em dia, os bichos em dias, a imagem em dias. Quando nós assumimos, eram 6 meses de atraso de jogadores, de funcionários, nós regularizamos tudo. Nós sabíamos que não era isso. Estávamos fazendo uma transformação na estrutura do clube, fazendo novos campos, recuperando concentração, novos prédios. Então, não era isso. O que é que estava errado? Fizemos uma série de reuniões e o primeiro diagnóstico estava claro. Nós tínhamos uma deficiência física muito grande no Vitória. Nós, quando pegamos os números, vimos que 70% das partidas que nós perdemos nessas competições sempre foram depois dos 25 minutos do segundo tempo. A grande maioria dos 70%, 58% foram de viradas, inclusive. Então estava claro que a gente tinha uma deficiência na nossa preparação física. Mudamos completamente a questão da preparação física, trouxemos uma outra equipe técnica de preparação física, capitaneada pelo Diego, que é um profissional que trabalhou muito tempo em São Paulo, muito tempo no Sul, e o futebol mudou muito. A questão da técnica, ela passou a ser uma coisa coadjuvante. O futebol hoje é força, é intensidade, e estava faltando isso nos nossos atletas que por aqui estavam. Então, com essa mudança, nós passamos assim a ter métodos diferentes e, como você bem colocou, o time que jogou contra o Sport como parâmetro, 70% desse time foi o mesmo que foi eliminado na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Ou seja, não era questão técnica, mas sim a questão física. Essa era um dos principais diagnósticos que nós fizemos. Corrigimos as outras coisas em processos internos, melhoramos bastante nesse ano a questão da estrutura de recuperação de atletas. Fizemos um investimento de mais de 3 milhões em equipamentos, compramos um equipamento chamado Quinel, que é um equipamento italiano de mais de 1 milhão, que ajudou muito na recuperação dos nossos atletas lesionados. Palmeiras tem a seleção brasileira e o Vitória é o primeiro do Nordeste. Isso nos ajudou muito. Investimos em muitos equipamentos a laser de recuperação de lesões também. Criamos duas coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, não ficamos simplesmente dentro do planejamento de todos os clubes que a CBF ela concede 32 passagens para cada partida, dá direito a 2 diárias de viagem. Nós dobramos isso, passamos um dia antes e voltar um dia depois. O Vitória passou a bancar 2 diárias de viagem, aumentamos de 32 para 38, porque levamos mais jogadores, fisioterapeuta, fisiologia para fazer o acompanhamento.
Isso nós planejamos e gastamos, mas que deu certo. Já é a estrutura de Série A. Montamos uma coisa que nenhum time de Série A tem, nem de Série B, nem de Série C. Desde o início da Série B, a gente paga o salário com um mês de antecedência. Primeiro, uma forma de incentivar o nosso elenco, isso deu certo, muito. Segundo, para resgatar o nome da instituição, porque quando nós assumimos, existia uma imagem muito ruim do Vitória. O Vitória tinha uma imagem de que não pagava os seus compromissos, isso era verdade, tanto assim que eu assumi com a dívida de 250 milhões para poder resolver administrar. Para escrever o primeiro time, eu tive que pagar 23 milhões de transfer ban, que é uma punição da FIFA por não ter pago clubes internacionais como Boca Juniors, Universidade Católica. Então, na Série B, a gente adotou uma postura diferente. Nós passamos a pagar os salários com um mês de antecedência. Antes do campeonato terminar, os jogadores já tinham recebido tudo. Eu até chegava a brincar lá, se você for embora, você tem que devolver, certo? Porque aqui é você que está devendo ao clube. Eu acho que isso ajudou, motivou e mostrou que o Vitória hoje é uma instituição respeitada, uma instituição que está no caminho certo para novas conquistas. A Série B é a primeira de tantas que a gente projeta. Ítalo, mas eu queria lhe perguntar de onde é que veio esse dinheiro? Como é que conseguiu esse passe de mágica? Não é passe de mágica, é fruto de planejamento. Nós trouxemos para o clube 23 patrocinadores. A camisa do Vitória saiu de 100 mil mensal quando eu cheguei para 1 milhão e 200. Nós saímos de 4 mil sócios para 33 mil sócios, do dia que eu cheguei até então. Nós saímos de uma média de público de 3.800 para 22 mil de média de público. Então, fizemos uma série de ações, como, por exemplo, investimento na estrutura do clube para vender camarotes. Quando eu cheguei não tinha nenhum, hoje a gente tem 12, 110 mil cada um anual, certo? Criamos outras alternativas do próprio Vitória e continuamos, não paramos um segundo, que é a Academia do Leão. Enfim, nós criamos uma série de medidas que permitiu que o clube pagasse suas contas em dia e que tivesse atualizado o dia a dia da gestão. É humanamente possível você pagar um passado, mas é humanamente possível você parcelar um passado. Então, eu assumi o clube e nós devíamos 117 milhões de INSS, FGTS e Imposto de Renda retido. Fizemos aderência ao PES, que era um programa do governo federal, abatemos 59 milhões dessa dívida, passamos a dever 57, parcelamos. Devíamos 35 milhões na Justiça do Trabalho, fizemos um acordo de credores e passamos a pagar 212, porque isso evita ter bloqueios locais. Parcelamos a nossa CNRD, que é como se fosse o Transerban Nacional, que a gente deve mais de 30 milhões, passamos a pagar mensal. Parcelamos ICMS, IPTU, por quê? Para que a gente pudesse tirar certidões. Com as certidões, a gente foi buscar outros recursos que são incentivados, projetos incentivados do município, do Estado, da União. Agora mesmo conseguimos o primeiro recurso do município, que vai possibilitar que a gente reforce a nossa base com FIAG internacional. E acabamos de ter 2 projetos aprovados a nível nacional no governo federal, que vai permitir o nosso custeio da base hoje, que é em torno de 12 milhões. Então, tudo isso é gestão, planejamento, uma equipe que nós montamos muito competente e abnegada de resgatar o Vitória. Não tem segredo que não tenha trabalho, gestão, perseverança e, evidentemente, muita fé em Deus. Ítalo, ele falou sobre base, né? E o Vitória trouxe sim alguns jogadores, mas por história e tradição, o Vitória sempre é um time que investiu na base. 93 a gente lembra que a base do Vitória foi que montou aquele chamado brinquedo assassino que destruía os adversários, né? E de lá pra cá a base do Vitória foi se reforçando. A gente tem aí Lucas Arcanjo, que é um grande goleiro. A gente tem Rodrigo Andrade, Léo Gomes, jogadores que foram peças fundamentais nesse acesso do Vitória e no consequente título. Queria que você falasse pra gente como esse planejamento de manter jogadores da base e ao mesmo tempo tentar trazer contratações novas. A base, como o presidente acabou de falar, na explanação lá embaixo, você se reafirmando, o Vitória sempre foi conhecido como uma das principais bases do país, né? E para isso a gente precisa fortalecer a base e ter esse processo de transição muito bem feito, né? Então, com o Thiago, a gente tá o tempo todo, tem uma proximidade muito grande, a gente tem que ter esse cuidado também muito grande, né, com esse período de transição. Às vezes
só trazer para o profissional também não é o caminho, né? Vários atletas precisaram sair, serem emprestados, irem para outros clubes para poderem voltar para o Vitória, mas eu considero o Lucas o melhor goleiro da competição, é um goleiro da base, né? A Vitória sempre formou grandes goleiros, né? Então tem o Marco Antônio, que também jogou vários jogos, então o processo ele é feito assim, né? Sempre dentro, porque a partir do momento que você insere os atletas da base dentro do elenco profissional, dificilmente ele não vai ter oportunidade, né? Então em algum momento ele vai ter oportunidade. Alguns a gente relocou, né? Estão em outros clubes. O João Pedro, por exemplo, na Tombense fez uma grande competição, é um atleta do Vitória, e cabe a gente como profissional também tá dando atenção a esses atletas que estão fora emprestados, monitorando e acompanhando eles. Então, nós temos um podcast visto em todo o mundo. Para quem não está tão familiarizado com o Vitória, há algum jogador na base que tenha que estar atento? Qual que você acha que é assim, aquele nome que vai dar que falar? Tem vários. O próximo Hulk ou David Luiz? Não, tem vários. A gente tem um atacante hoje, né? Cuidado para nego não querer tomar esse menino. Pois é, mas como a gente criar expectativa e não. Eu ouvi falar mas de Charles por aí. Não, o Charles é um atleta que está emprestado na Itália, né? Um baita potencial, um menino de 1,87 m, um perfil realmente. Se a gente pode determinar um perfil europeu, eu acho que ele encaixa bem. Boa técnica, bom nível de força, muito profissional, né? Então, e ele vai voltar? Então. Ele está lá emprestado até. Eu ia falar no Fábio, eu ia falar no Alexandre. Então, tem vários nomes assim que a gente poderia citar. Só que a base, a gente precisa entender que eles oscilam muito. Então, o atleta, às vezes, que hoje está em alta, daqui a 3 meses ele pode dar uma oscilada. Então a gente trabalha também o tempo todo internamente, principalmente vem investindo muito na questão social, na questão psicológica, para que dentro desse pilar, né, que a gente acredita, ele esteja sempre num bom nível para dar essa sustentação. Bom, antes da festa lá do Barradão, que eu tava no gramado com o nosso presidente Fábio Mota, né? Eu tive com ele numa live onde ele falou sobre ser campeão e ir jogar a Copa do Brasil, e foi realmente isso que aconteceu. Ainda bem que você gravou, né? Porque hoje ninguém ia me chamar de maluco. E eu nunca duvidei das palavras, visto que você já passou por várias secretarias, você já estava acostumado a presidir, já que você foi presidente do Conselho Deliberativo do clube, assumiu interinamente. Em 2022 você vence as eleições e ganha essa posição. Então aqui de novo diante de mim, Fábio, quais são os planos do Vitória para 2024? Ele gostou, tá vendo? Ele gostou. É verdade, isso foi em fevereiro de 2023, não é isso? Isso. Quando você me entrevistou numa live e eu disse que o Vitória estava no pior momento, mas que o Vitória não estava fora da Copa do Brasil, que nós iríamos entrar primeiro para voltar para a Série A, mas também para ser campeão, porque a gente não poderia ficar fora da Copa do Brasil. E a partir daí a gente começou a planejamos e deu certo. Eu acho que a volta do Vitória, só para quem não conhece o Vitória é o clube do Nordeste que mais participação teve no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Nós temos 23 participações, certo? Estou explicando isso porque hoje com a internet as pessoas apertam o botão do que é hoje. Então ninguém mais está olhando para o passado. Se você olhar hoje, você não tem que olhar um pouquinho ao resgate do passado. E nós não vamos entrar no Campeonato Brasileiro para ser um mero participante, pode ter certeza disso. A nossa missão é entrar no Campeonato Brasileiro para classificar para a Sul-Americana, esse é o nosso objetivo, certo? Já tivemos uma série de reuniões com o Ítalo, que é quem vai capitanear a formação aí do novo elenco. Para que a gente entre forte na Copa do Brasil, temos o objetivo de disputar forte a Copa do Brasil, mas o objetivo do ano que vem, com certeza, é a gente classificar para a Sul-Americana. Nós vamos correr atrás desse título internacional para o Nordeste, pode ter certeza que esse é o nosso principal objetivo. É evidente que no primeiro semestre a gente tem um Campeonato Baiano, tem a Copa do Nordeste, pela grandeza do clube, pelo tamanho do clube,
nós vamos entrar, evidente, para brigar pelo título, mas nosso objetivo ano que vem é classificar para a Sul-Americana, para quem sabe, em 25 a gente buscar o que ninguém tem, que é o título internacional. Ítalo, foi esta a ambição que o convenceu, porque quando você chegou ao Bahia, desculpa, ao Vitória, à Bahia era o que eu queria dizer. Bahia. Você chegou à Bahia. Nós não temos esse problema não. Você chegou à O Bahia. lado de lá é que teme tanto Vitória que não fala o nome, aí fala Triunfo, a gente fala Bahia, não tem problema não, tem dificuldade Quando nenhuma. você chegou à Bahia, o Vitória estava numa situação complexa, que já foi explicada aqui. Foi esta ambição, esta determinação e esta crença, não é? Que é um homem claramente de fé, que o convenceu? Sendo muito sincero, o primeiro ponto foi o Vitória, porque o Vitória por si só é o Vitória, é a grandeza do time, porque a ambição, o profissionalismo, dedicação, tudo que o nosso presidente tem, eu passei a conhecer no dia a dia. Né? Até a gente brinca muito que ele é o primeiro a pessoa a chegar no clube. Às vezes a gente fica. Aí eu fico competindo. Quando eu chego mais cedo, eu falei, porra, hoje eu cheguei antes do Fábio. Quando tiver uma academia, ele vai dormir lá por esta noite. Eu já falei pra ele. Quando tiver um CT. Trocar, botar um sofá-cama na sala dele. Mas é isso, a gente passa a ver no dia a dia. E assim, eu acho que isso é muito importante, destacando. Eu falei isso em alguns pontos já. Eu acho que o futebol brasileiro muitas vezes carece que o presidente seja presidente, né? Talvez pelo modelo associativo, muitos deles têm as suas obrigações e não, de fato, não estão às vezes no dia a dia presidindo o clube. E aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado, isso é um fato. Né? Como é que você... O salário dele que vence dia 5, ele recebeu dia 21, viu? Dele e de todos os funcionários do clube. E cumprir com os compromissos, obviamente isso é um fato, mas quando você tem uma pessoa que é o líder maior do clube, que você vê se dedicando, se doando, como é que você não vai fazer menos do que o máximo? O nosso menos não pode ser menos do que o máximo que você pode dar. E eu acho que isso, no dia a dia, ele fica muito claro. Então, desculpe só interromper. O Wagner Mancini, que até é alguém com uma história bem grande no Vitória, dizia ao podcast da Flash Score que ainda há muito amadorismo nos dirigentes brasileiros. Precisamente não em conta do que você dizia. Só interrompendo, quebrando aqui a sua palavra, mas você considera isso, eu Fábio? assumi um clube completamente amador. Completamente amador. Um clube onde as pessoas não tinham poder de pertencimento do Vitória, os que estavam lá dentro. Então, nós colocamos e ainda temos que evoluir muito nessa questão do profissionalismo. Na verdade, eu levei para o Vitória uma experiência de gestão pública de uma vida, uma experiência de gestão privada da minha vida, para tentar fazer do Vitória uma empresa, e hoje ela é encarada dessa forma, certo? Profissional, certo? A única diferença do Vitória para um banco qual é? O banco visa o lucro, que é o recurso. Lá no Vitória, a gente visa os resultados esportivos, que é a nossa forma de grandeza. Mas a estrutura montada, a equipe montada e a forma do Vitória é completamente hoje profissional. Ainda falando sobre isso, né? É uma empresa, então é claro que exige planejamento baseado num plano orçamentário, muito provavelmente. Para que você atinja essas metas em 2024, Fábio, muito provavelmente você já pensou num valor que você precisa para o ano que vem para poder realizar todos esses objetivos. Qual seria esse valor e como você pensa em estratégias para chegar até ele? O mínimo de 200 milhões até 220 são estratégias claras. Nós temos aí, por estarmos na Série A, a gente sai de 8 para quase 80, mais ou menos isso, só de TV. Nós temos hoje 33 mil sócios, então isso leva aí mais uns 30 ou 40. Temos uma média de público que era 3, hoje virou média 22. Você vai, em resumo, dá muito, se você soma isso, mais a Copa do Brasil, que nós já estamos na terceira fase. Então, às vezes, hoje eu não consigo dormir pensando como eu cheguei e como está hoje. É um planejamento mais fácil de fazer, porque eu cheguei sem R$1, sem nada. Pelo contrário, cheguei só com dívidas.
O ano de 2023 para o Vitória é um ano que você vai ter pela primeira vez na história do clube, nos últimos 10 anos, não é? Como planejar tendo dinheiro. Até então a gente planejou para ir buscar o dinheiro. Hoje a gente vai planejar com o dinheiro. Supostamente fica mais fácil a vida do Ítalo, não é? Com certeza. Mas e a ao mesmo- responsabilidade também. Mas ao mesmo tempo a sua responsabilidade, era o que eu ia dizer, a sua responsabilidade, já, o Presidente, que tem, parece que um toque de visionário, porque pelo menos em relação à Série B já acertou, aumenta muito a sua responsabilidade, porque Sul-Americana, para um time que vem da Série B, basta olhar o que está a acontecer, por exemplo, este ano na Série A do Brasileirão, não é? É uma responsabilidade grande. Como é que você vai fazer isso? Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu bato muito na tecla não é quanto você vai gastar, é como você vai gastar. Você pega e voltando um pouquinho ao que você comentou anteriormente da fala do próprio Mancini. Eu sempre digo que em muitos clubes do Brasil a pirâmide ela é invertida. Em vez de você ser cobrado de cima para baixo pelo seu líder maior, acaba se invertendo, porque se você não tem um presidente presente, um presidente que tem um planejamento que cumpre, né, com todos os propósitos, acaba se invertendo. Então a gente que é profissional acaba cobrando o presidente, ao invés de ser o contrário. No Vitória não é assim, né? No Vitória realmente isso funciona de cima para baixo, isso é muito claro. Agora, como fazer, como gastar, obviamente não existe uma receita de bolo. O que a gente procura fazer é dentro de um planejamento, dentro de um processo, tentar chegar a melhor condição de montar um time mais competitivo possível dentro da realidade financeira do clube, para que a gente possa realmente entregar isso dentro de campo. Cara, e a gente vê hoje na Série A clubes grandes como Corinthians, Inter, Cruzeiro e dentre outros, ainda na reta final brigando por um rebaixamento. Então não é só o financeiro. Então eu acho que esse é o principal ponto. É realmente você conseguir fazer um time competitivo, antes de mais nada. Eu acho que essa é a nossa principal ideia. É um time que realmente transpire a marca da gente junto com a nossa torcida esse ano foi muito isso. Entrega, transpiração, dedicação, competitividade. A gente escutava muita gracinha durante o ano. Mas o Vitória não tem nada demais. Cara, o Vitória não tem nada demais, mas o Vitória ficou 2 rodadas fora do G4. O Vitória ficou, se eu não me engano, 26 rodadas como líder do campeonato. Então, que time é esse que não tem nada demais, mas que no final se confirmou fazendo algo inédito que ninguém, não sei os exatos números, mas que talvez ninguém tinha feito. Então, eu acho que é isso que a gente busca, é aplicar, fazer tudo da melhor forma possível para buscar realmente essa competitividade no ano que vem. Como o presidente falou, não tem como o Vitória entrar no ano de 2024 nas competições iniciais e não pensando em vencê-las, assim como pela dimensão e pela história que o Vitória tem, inclusive na Série A. É óbvio que a gente não vai iniciar um ano com um disco, não, vamos subir, vamos ser campeão, não, mas a gente precisa e se colocar com a grandeza que o clube tem historicamente, e é isso que a gente vai buscar, só para reafirmar. Inclusive, vocês falaram aí sobre a ideia do coletivo. Na última segunda-feira, o Matheus Gonçalves cedeu uma entrevista pra gente falando sobre isso, a importância da coletividade no time do Vitória, que é muito boa. E, inclusive, meu xará, Matheus Gonçalves, um abraço pro Matheus. Inclusive, Fábio, você falou aí sobre a torcida, você e o Ítalo falaram sobre a torcida. Nitidamente, hoje, a gente tem um problema porque o Barradão tá pequeno para tantos torcedores do Vitória que querem acompanhar o time de perto. Você reaproximou o time do torcedor, isso é uma coisa muito importante. Qual o plano para 2024 para que cada vez mais gente possa se aproximar do Vitória e assistir aos jogos? Primeiro, registrar que sem a torcida a gente estava na Série D nesse exato momento, tá? A torcida foi fundamental, o elo assim, que pegou o time na C, botou na A e fez campeão. É um ponto de desequilíbrio dos adversários da nossa torcida. O que ela fez é coisa fenomenal. Essa geração que a gente brinca, geração colossal, é diferente de tudo que já se viu no Brasil. E a torcida abraçou o projeto desde o primeiro dia que eu cheguei no Barradão. Nós sentamos, fizemos uma coletiva, mostramos o projeto, o que ia fazer, a torcida veio junto. Tanto que saiu de 4 para 33 mil, saiu de média de 3 para 22. Nós temos um projeto da Arena, não é? Que graças a Deus
os pilares para que isso acontecesse já estão acontecendo. O novo estacionamento já está sendo feito, não vai começar, já está sendo feito. E a duplicação da Artênio Valente vai ser dada a ordem de serviço hoje, 14 horas, exclusividade aqui, ó. Hoje, 14 horas, começa a obra da duplicação da Artênio Valente, que são os dois requisitos para que os investidores possam transformar hoje o estádio Manuel Barrados numa arena com condições de mobilidade melhor e com aumento da sua capacidade de 35 para 50 mil. Então, estamos trabalhando muito, não é uma coisa que vai acontecer assim, é uma coisa que a gente planeja depois disso tudo, a gente tentar, a partir do segundo semestre de 25, a grande obra do estádio Manuel Barradas, que é tanto a ampliação como a melhoria de condições. Está fora de questão, tem que se perguntar, está fora de questão tentar a Arena Fonte Nova, tentar voltar a jogar lá de alguma forma? Na verdade, a Arena Fonte Nova é um estádio do estado da Bahia, certo? Que está concedido a uma empresa privada. Nós estivemos na Arena Fonte Nova há cerca de 15 dias, tive uma reunião lá, porque nós até então pretendíamos fazer um amistoso dos Jogos da Faixa entre Vitória e Botafogo. De uma hora para outra o Botafogo desandou tudo, esse jogo ia ser dia 28, que dia é hoje? Hoje é dia 23. Cheguei a reservar a data na Arena Fonte Nova e iríamos jogar esse amistoso na Arena Fonte Nova. Não deu certo porque o Botafogo desandou, já tínhamos conversado, aquela coisa toda. E O CEO da SAF vai estar aqui daqui a pouco. Meu amigo, gente Vai boa. falar com o Tiago. Mas eu acho que não era nem ele, era a Ingresso SA, que é quem promove esses jogos, que estava negociando lá com eles. E o Tylon, né? Isso, Isso. Tyler, desculpa. Gente Tyler. boa. Vai lá, Arruda. Arruda. Companheiro de Libra há muito tempo, vemos várias reuniões juntos. Tyler. Então, acontecendo a obra em 25, obrigatoriamente nós vamos ter que sair do Barradão. E aí, aproveitei que eu já estava lá, conversei com eles para pegar orçamento, essa coisa toda. E a gente vai ver qual o melhor para o Vitória. Jogar em Pituaçu ou jogar na Arena Fonte Nova. Nesse momento e na temporada de 24, nossa ideia é permanecer e continuar no Barradão. Se for para melhorar as condições, vai chegar a hora que a gente vai precisar sair. E provavelmente isso vai ser pauta para votação dos sócios, né? Porque Não tenha dúvida, assim é a minha gestão. Se para a Estrela eu ouvir o sócio, com certeza, para isso eu vou ouvir o sócio. O sócio vai definir aí, na verdade não é que o sócio vai definir, eu vou colocar as condições, quanto custa um, quanto custa outro, e lá na frente a gente vai fazer essa enquete com o sócio. Fábio, essa questão da Estrela ela é bastante polémica, temos que falar aqui, porque eu vi que os regulamentos da CBF não permitem a Estrela, mas Isso aí... é fake news. Na verdade a decisão da Estrela é uma decisão de diretoria. O diretor, o presidente do clube junto com a torcedoria define se coloca ou não coloca. Mas desde quando eu cheguei com Vitória, eu abri para o clube, abri para o sócio. Eu acho que é uma importância muito grande do sócio tocar o destino do clube. Na verdade, eu estou no Vitória, eu não sou dono do Vitória. Eu estou presidente, estou passando, preciso da torcida. Então, ao invés de eu dar uma canetada dizendo Vitória, até porque era a minha opinião pessoal, era essa, eu votei como sócio para ter a Estrela. Ao invés de eu dar uma opinião minha pessoal, dizer, Vitória vai ter Estrela e baixar um ato, não. Eu resolvi ouvir o sócio do Vitória. E o sócio do Vitória coincidiu com a minha opinião, certo? Por 87% resolveram que o Vitória terá uma Estrela, que inclusive na camisa nova, que já foi vendida agora, nós vendemos 4.000 camisas em 1h30, ela já vem com a Estrela. Então todas as camisas daqui para frente já vão chegar com as estrelas. Ítalo, o Fábio Ítalo, né? Mais pontos. Mais pontos para a torcida do Vitória, fazer a compra de equipamentos do clube mesmo, né? Vocês estão inaugurando novas lojas do Vitória pela cidade, no Shopping da Bahia. A Feira de Santana também vem nova loja, não é isso? Vai inaugurar uma agora, né, dezembro. Aí é esse ano. Bom, quando nós chegamos no Vitória, Vitória tinha uma loja, que era a loja do Salvador Shopping. E que faltava tudo, faltava de meião a camisa. Trocamos o fornecedor, hoje o nosso fornecedor é a Volt. O Vitória pagava pelo seu enxoval, ou seja, pagava pela sua vestimenta toda. Tanto assim que foi uma das dívidas que eu encontrei lá, foi uma dívida com a Bomache, que era o antigo fornecedor do clube, de 200 e pouco mil reais. Nós trouxemos a Volt veio como patrocinadora. Hoje a gente não paga, a gente recebe 8.000 peças da Volt para o nosso enxoval, tanto do profissional, como do feminino, como do basquete, como do remo,
como de todas as categorias de base, do sub-9 ao sub-20. Então ela passou a ser patrocinadora. E nós montamos uma ação empreendedora de aumentar a receita do clube. No nosso contrato com a Volt, a gente ganha 15% de tudo que ela vende. Antes o Vitória era dono da loja, aí tinha ação trabalhista, tinha que pagar ICMS, ISS, em resumo, foi outra bomba que eu larguei, que eu recebi lá, só de ICMS, quase 300 mil reais de dívida, em resumo. Nos livramos disso. Nós saímos dessa única loja. Hoje a gente tem loja em Salvador, para quem não conhece, a gente tem loja. A loja do clube, que nós reabrimos, do próprio clube, que ela fica aberta de segunda a sábado, no Barradão. Tem a loja Salvador Shopping, tem a loja do Shopping Paralela, tem a loja do Parque Shop, tem a loja do Salvador Norte. Hoje a gente tem 5 lojas, vamos abrir até dia 5 de dezembro a loja no Shopping da Bahia. Vamos abrir ainda no máximo até janeiro uma loja em Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do estado da Bahia, tem mais de 1 milhão de habitantes, estamos abrindo. E vamos abrir uma loja também no Shopping Barra no próximo semestre do ano que vem. O papo tá muito bom, Ricardo. Inclusive, agora sim vai pro Ítalo nessa bomba, porque planos de renovação com alguns jogadores desse elenco do Vitória. Quem são os principais jogadores que vocês pensam em manter no elenco para disputar a próxima temporada? Então, Matheus, eu sempre adoto essa postura mais comedida de não citar um nome ou outro, por quê? E aí eu vou tentar me defender. Porque a gente é refém do que fala, né? Então, se eu falo que a gente vai renovar com o Matheus Gonçalves, que inclusive tem contrato, não é o caso, mas como exemplo. Esse não tem jeito. Esse tem contrato. Então, assim, e aí depois não acontece, aí começa a especulação, ou para um lado ou para o outro. O jogador pediu muito. Então, dentro desse contexto, até para valorizar a comunicação do clube, o marketing, etc., eu prefiro não citar um nome ou outro, mas para também não ficar vaga a resposta, a nossa ideia é deixar uma base, obviamente. Né? A gente acredita que, principalmente pelo início da competição, que começa já dia 14 de janeiro, a gente precisa deixar uma base, né? E, obviamente, junto com outros atletas que vão vir, que vão ser contratados, aí a gente deixando uma base bacana de 30%, 40%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A gente consegue iniciar bem esse ano. Então, como é que nós temos visto muita gente, e sobretudo até técnicos que vêm de fora, olhar para o calendário do futebol brasileiro e ficar completamente abismado, não é? Entre campeonatos estaduais, baiano, Copa do Nordeste, Série A, é uma loucura. Sem grande eufemismo, é uma loucura. Como é que o diretor técnico, porque depois, por exemplo, há técnicos que gostam de trabalhar com plantéis muito curtos, não é? José Mourinho fala muito, 23 jogadores, há uma filosofia muito grande. 23 jogadores é totalmente impossível no Brasil. 30, 35, como é que você planeia, como é que você olha para a frente e como é que você vê o Vitória de 24 para atacar todas essas frentes? Porque já assumiram aqui que a partir inclusive o presidente já em alguns momentos no dia a dia ele já falou muito isso, a importância da gente ter tido um elenco um pouco maior mesmo, porque senão não aguenta. Dentro do formato que, no final das contas, para mim, quem perde é o futebol brasileiro em si, porque perde qualidade, perde a competição, não acaba se apresentando no mesmo nível se você tem uma pré-temporada de 12 dias. É humanamente impossível. Ou você vai apresentar um time fisicamente, tecnicamente abaixo, ou você vai tentar terceirizar, ou vai colocar o seu time reserva primeiro nas primeiras rodadas. Em andamento. Exatamente. Aí você vai sacrificar, de repente, seu time reserva, aí, ou seja, para o campeonato também já acaba não sendo bom, porque o nível já cai. Então, dentro de um contexto geral, no Brasil não tem como. Eu visualizo, assim, diante de todas as competições que a gente vai fazer, né, o elenco entre 30 a 35 atletas, porque você sofre, né, diante de muitos jogos com muitas lesões, né? Aí você precisa ter uma rotatividade muitas vezes para o próprio atleta poder recuperar melhor da lesão ou poder ser poupado. Então aí vai depender muito do jogo a jogo, mas dentro do calendário atual
que pelo menos assim, graças a Deus, com o título a gente já entra na Copa do Brasil nas oitavas, senão em fevereiro, se eu não me engano, a gente já começava a Copa do Brasil, então era mais um, né? Então ia ficar ainda mais puxado. Então, diante disso, eu acho que é você conseguir, e aí obviamente entra também o primeiro ponto que a gente tocou, que é a base, né? De tentar se fortalecer, tentar fazer uma boa Copa São Paulo, tentar agregar com esses meninos também, para a gente estar iniciando da melhor forma. Bom, teve um dado momento no campeonato que houve uma certa turbulência ali no Vitória, que foi, acho que justamente o momento em que ele sai do G4 e fica, acho que 2 rodadas fora. Foi um momento muito preocupante. E como eu sei que existe uma coisa chamada democracia no time de vocês e na gestão de vocês, eu imagino que a pressão foi enorme, porque eu faço parte de alguns grupos e vi que alguns torcedores do Vitória estavam pressionando pela saída de Condé. E hoje não tem como a gente deixar de perguntar, já que o condezismo deu certo, como é que andam os planos de renovação com o técnico do Vitória para a próxima temporada? Eu vou. Não, eu acho que grande, quanto à questão da oscilação, a gente precisa ser muito claro e muito direto. Óbvio que é normal, eu acho que todo time, né, em algum momento do ano ele vai oscilar. Né? E obviamente quando o time oscila, as contestações elas começam a aparecer, né? Elas aparecem externamente, muitos momentos também a partir desse momento internamente a gente passa a reavaliar muita coisa, e a gente em todo tempo, eu falo, não é a questão só do Léo, em todo tempo você reavalia o time. Pô, esse time começou a oscilar, será que esses são os melhores jogadores? Essa é a melhor formação? Eu faço isso no meu trabalho. O coordenador de performance, a gente já começa a falar, a gente fisicamente caiu ou não caiu. Nesse momento a gente teve toda uma preocupação de, pô, será que fisicamente a gente então, num contexto geral, não foi só o Léo. Externamente talvez tenha sido um peso maior em cima dele. Mas internamente a gente começou a reavaliar, se preocupar com tudo. Mas ao mesmo tempo que a gente ficou 2 rodadas fora do G4, nas rodadas seguintes a gente acabou o final do primeiro turno, né, na primeira posição com um título simbólico ali do primeiro turno. É porque existe um imediatismo muito grande do torcedor, né? E aquela goleada pro isso CRB... responde àquela pergunta sua. Quando o Ítalo chegou, o Condé aqui já estava. Na verdade, quando nós fizemos a mudança do diretor e o Ítalo veio para corrigir as deficiências que nós tínhamos encontrado no elenco, tanto que na segunda janela aí já foi ele mesmo, o mérito é dele, do setor de análise e desempenho de mercado, mas ele é o gestor do setor, então se errar será ele, se acertar será ele também. Então ele já chegou e o Condé aqui já estava. Quando nós fomos contratar o Condé, foi dentro daquela radiografia que eu fiz para você, que a gente viu que a questão física não estava legal e que também você precisava melhorar a metodologia técnica. Por quê? A gente buscava um treinador que tivesse perfil de Série B, e o Condé tinha acabado de ser 5º colocado com o Sampaio Correia, e a gente foi buscar, e alguém que tivesse relação com a base. E o Condé tem uma relação muito grande com a base, ele treinou muito tempo base de América, de Atlético Mineiro, então era o perfil que a gente buscava. A gente, em momento nenhum, até viralizou um áudio meu aí, a gente não entrou na Série B para jogar bonito, a gente entrou na Série B para ganhar o jogo e fazer os 3 pontos. Essa era a missão e isso foi dentro dessa linha. A pressão existe, hoje eu reconheço que eu acho que a maior decisão de gestão que nós poderíamos ter tomado, tanto eu como o Ítalo, como o Djalma Abreu, que é o nosso vice-presidente, até porque lá a gente conversa muito entre nós, foi ter mantido o Condé com toda a pressão para ele concluir o trabalho dele. Se daqui para frente vai dar certo, é outra história, mas eu acho que essa decisão não tem a dúvida. Não, e só complementando, eu acho que esse equilíbrio que às vezes tem, e não quer dizer que não se debata, não se discuta, é justamente visando sempre o melhor, né? Como eu particularmente, e aí respondendo a tua pergunta diretamente, as conversas obviamente para a continuidade do Léo, elas já se iniciaram, né? Para se concretizar precisa ser, né, interessante todas as partes concordarem, não depende só do Vitória, assim também como não depende só do Léo. A gente espera sim, obviamente, que ele na sequência esteja com a gente. Fábio, eu queria só voltar assim aqui para darmos um pequeno passo atrás
e olharmos um pouco mais macro. Você sendo presidente de um clube que vai disputar a Série A e sendo um histórico do futebol brasileiro, é unânime que está errado, que não está bom a organização do futebol brasileiro com estes campeonatos estaduais, com estas copas, com esta pré-época em andamento. Como é que se muda isto? Como é que os clubes, porque é a proteção dos ativos dos clubes, é a proteção dos próprios clubes, não é? Como é que se muda isto? Em que dia é que se vão sentar à mesa e decidir, já chega, não pode continuar assim? Nós se igualou as janelas das competições do Brasil com o resto do mundo. Hoje a janela de inscrição é a janela FIFA. Porém, não se igualou o calendário físico das competições. Isso já é uma outra dificuldade. Só para que você entenda. O Vitória já volta a jogar. O Vitória termina o campeonato sábado, que vai ser dia, 25 de novembro. Dia 14 o Vitória já tem o primeiro jogo pelo Campeonato Baiano. O primeiro, quer dizer que dia 14 é o primeiro jogo. Então você vai ter que representar o quê? Dia 2. Dia 2, não é isso? Dia 2 você já vai ter que estar com os jogadores representados para fazer o primeiro jogo. Então é muito difícil e você vai intercalar. Você vai jogar o Baiano e você vai jogar a Copa do Nordeste no meio da semana, o Baiano em final de semana. É difícil, eu tenho minha posição que eu já externei. Aproveitar para dizer que melhorou muito nos últimos anos com a chegada de Adinaldo Rodrigues na CBF. Porque é um nordestino, é um baiano, que nós temos muito orgulho de ter ele como presidente da Confederação Brasileira. É um cidadão que saiu da Liga de Futebol Amadora de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a terceira cidade aqui da Bahia. Ele era presidente de clube lá amador, foi para a Liga, da Liga virou presidente da Federação Baiana de Futebol, de presidente da Federação Baiana de Futebol virou presidente da entidade máxima do Brasil, que é a CBF. Então eu tenho muito orgulho de dizer que sim, sou conterrâneo dele, pela trajetória que ele fez. Ele conhece todos os níveis do futebol, do amador ao profissional, da Série A, Série B, Série C e Série D. Você está muito bem posicionado para influenciar, eu acho ajudar que e a mudar. Ele tem melhorado, mas não é fácil. E eu tenho certeza que isso vai se adequando aos tempos. Por exemplo, a Copa do Nordeste, que é um campeonato muito mais atrativo para os clubes e mais rentável financeiramente, ele acaba ficando prejudicado porque ele tem os campeonatos locais entre eles, certo? Os campeonatos locais, você tem uma tradição muito grande dos campeonatos locais, do cearense, do alagoano, do baiano. Porém, do ponto de vista financeiro, no caso do baiano, que evoluiu muito, aproveitar para também elogiar Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana. Sem o apoio da Federação Baiana, nós não estávamos na Série A. Foi um apoio imprescindível, deixar registrado aqui. Certo? Evoluiu muito. Você antes tinha 0, hoje você tem 1 milhão. Mas o custo do Campeonato Baiano é um custo de quase 6 milhões. Então, a gente tinha que criar uma forma de você criar, eu já coloquei isso, divisões na Copa do Nordeste. Ao invés de você ter o maranhense, ao invés de você ter o sergipano, o alagoano, o cearense, o pernambucano, que são todos importantes e muito bem, a gente poderia aqui ter Copa do Nordeste, Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3. É uma Copa rentável, é uma Copa de clássicos, e você faria assim, e melhoraria o calendário. Você estava com a única competição no primeiro semestre. Já defendi, já coloquei isso na Liga do Nordeste, já coloquei isso para o presidente da CBF. Eu acho que isso melhoraria a nossa vida. Só pedindo desculpa ao Matheus, mas Ítalo, é porque isso cria situações de desgaste. Léo Condé foi campeão da Série B, mas faz um baiano fraco. Entra mal na Copa do Nordeste, um técnico que levou o time à Série A começa a ser contestado, todos sabemos como é que funciona o futebol. Há um desgaste que vai muito além do gasto físico, do gasto do dinheiro, não é? Há um desgaste efetivo. Com certeza, e isso é algo que, como o presidente ressaltou, eu acho que vem melhorando. Por exemplo, vou falar da realidade de 23, que foi aqui que a gente participou. Praticamente os últimos 2 meses, né, da Série B, os jogos passaram a ser mais espaçados de 1 por semana. Então isso já é algo que já foi revisto e já foi melhorado dentro do calendário, porque nos anos anteriores, nos outros anos, era normal você chegar até na reta final com jogos mais de meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, geralmente as últimas 3, 4 rodadas só. Mas agora eles estão conseguindo assim adequar um pouco mais. Eu particularmente também, uma opinião pessoal minha, nunca nem debati isso com o presidente, eu acho que a partir do momento das janelas, e daria também, modificaria um pouco no sentido do mercado brasileiro em si, se a gente revisse o calendário também como um formato
e talvez readequando até mesmo ao europeu, de julho a julho, porque você entra no meio. Porque quando acaba a nossa janela aqui, quando a gente está no início, lá eles estão no final. Então, no contexto do mercado, isso também modifica, porque às vezes você quer trazer um atleta em janeiro, em fevereiro, mas o clube lá até pode vender, até quer vender, mas ele só quer vender em maio, no final da época dele. Então, assim, como o Brasil, no mundo, é o país que mais exporta atletas, eu acho que a gente, em algum momento, acredito que isso com certeza, a partir da CBF, eles já pensam nisso. Eu particularmente, não estou dentro desse contexto, é uma opinião rápida que eu dou. Precisa ver se é viável, se, por exemplo, consegue encaixar a Copa do Nordeste estadual dentro desse formato. É um negócio que é muito mais complexo. Através da ABEX, né, que é a Associação Brasileira dos Executivos, a gente tem uma abertura, né, também com a CBF, que a gente debate muito. Todo ano a gente tem reunião com a própria CBF para sugerir modificações dentro do regulamento, assim como eles também pedem para a gente sugerir calendários. E aí, quando a gente pega ali como Associação dos Executivos do Brasil, vamos tentar fazer um calendário um pouco, né, mais adequado, melhor, menos sacrificante, não é fácil. Não é fácil. Então, você tentar tirar jogos da data FIFA. Aí você, estando na Série A, obviamente, o campeonato não pode ter rodada, assim como esse ano deixou de ter, que já é uma readequação, que antes, independente de ser data FIFA ou não, há uns anos atrás, o Brasileirão Série A tinha rodada. Então é o que eu estou falando. Eu acho que a CBF, os clubes brasileiros, talvez mais devagar do que a gente gostaria, mas já está conseguindo uma evolução lenta, mas uma evolução. O Vitória também entra para a história da Flash Score, porque foi a primeira vez que a gente teve no Barradão para transmitir o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Estivemos lá em Vitória Sport, eu estive lá, vi aquele golaço do Oswaldo, inclusive, uma pintura. Então estivemos e vamos estar também no ano que vem, né, graças à facilidade que o Vitória oferece também para a imprensa. Então estaremos lá transmitindo alguns jogos do Vitória em loco no estádio. E somos uma plataforma internacional, isso é muito bom para o Vitória, né, dá muita visibilidade ao time. Agora, ainda falando sobre esse aperto do calendário, é uma medida que Bahia e Vitória costumam tomar quando eles sentem que o calendário está puxado, que é você colocar o time de transição para disputar o Campeonato Baiano, visto que é o mais fácil, considerada mais fácil das competições. Essa é uma opção para o Vitória em 2024? Não é. O Vitória ficou muito tempo fora de disputar um título. Acho que 4 ou 5 anos não consegue nem classificar. Nós vamos encarar com seriedade isso e temos, dentro dos micros objetivos, classificar e ir para a final e brigar pelo título. Então nós não vamos fazer isso. Foram feitos isso nos outros anos, quase que todos. Mas este ano a gente precisa classificar e a gente não está pensando nisso. Estamos pensando em entrar para ganhar o Campeonato Baiano, sim. Não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é classificar para a Sul-Americana no ano, mas não vamos fazer isso. E receber a imprensa para a gente é sempre um prazer, é sempre bom. Acho que a imprensa ela consegue traduzir o que está acontecendo no clube, e o sócio e o torcedor ficar mais próximo quando sabe das notícias para a imprensa. Então, desde quando a gente chegamos no clube, o clube que era um clube fechado, nós escancaramos e continuamos abertos. Para a gente é um prazer receber todos vocês. Fábio, eu queria abordar um tema de uma forma séria. Queria lhe perguntar, enquanto Presidente do Vitória, qual é o seu sentimento em relação ao Bahia, no sentido de que você quer que ele permaneça na Série A e defrontá-lo na Série A no próximo ano, ou qual é o seu sentimento, sinceramente, em relação a isso? Bom, para o estado da Bahia, para a economia da Bahia, quanto mais time tiver na Série A, evidentemente, que é importante para a economia do estado, isso rende para o turismo, gera empregos. O futebol é um grande inclusor social, ele inclui muito. Você vê que um jogo no Barradão, veja a quantidade de emprego que você gera em torno do leigo, do flanelinha, do ambulante, e por aí vai. Então, é evidente que nós passamos anos difíceis no Vitória e agora a gente está conseguindo começar a respirar para retomar.
Esse ano, voltando para o Vitória, lembrando que eu sou presidente e torcedor do clube, eu costumo dizer que eu sou presidente por acaso, eu sou torcedor de arquibancada e só sou presidente do Vitória porque se instalou aqui a eleição direta. O Vitória era um time muito fechado, um time tradicional, das grandes oligarquias, das grandes famílias da Bahia. Eu não sou parente de nenhum conselheiro, nem de presidente. O sócio-torcedor me elegeu primeiro para ser sócio, para ser presidente do Conselho Deliberativo e depois me elegeu para ser presidente do clube. Então, eu tenho que falar como torcedor, lembrando que eu sou presidente. Não tomo decisões como torcedor. Se eu tivesse tomado decisões como torcedor, o Léo Condé não tinha acabado o campeonato, que era uma pressão muito grande para demitir o Léo Condé. Mas nesse caso eu tenho que falar o meu lado do coração. Eu acho que a gente já vai ter muitos Bavis esse ano. Nós vamos ter Bavi no Campeonato Baiano, vamos ter Bavi na Copa do Nordeste, podemos ter Bavi na Copa do Brasil. Não tem problema nenhum se a gente não tiver Bavi na Série A do Campeonato Brasileiro. Não estou com medo, até porque eu já vou ter vários Bavis para enfrentar. É só para não desgastar muito o clássico. Fábio, inclusive, falando sobre ainda a próxima temporada do Vitória, é nítido que depois dessa nova gestão de vocês pagando salários adiantados, até eu tenho vontade de vestir uma chuteira e começar a tentar jogar no Vitória. Como é que anda? Alguns jogadores, provavelmente muitos, querem agora jogar no Vitória por causa desse novo modelo de gestão de vocês, que é um modelo muito inteligente, não é SAF, e ultimamente você deu uma declaração muito interessante. O Vitória não precisa de SAF. Queria que você explicasse pra gente essa declaração e como anda o assédio dos jogadores ao Vitória. Rapaz, aí vai ter que ser um programa aqui para explicar essa declaração. Temos tempo, não se preocupe. Não, vamos lá, vou tentar objetivar aqui. Não é que eu seja contra a SAF. O que eu disse é o seguinte: eu sou contra o modelo de SAF que foi feito no Brasil até então. Os clubes que fizeram SAF no Brasil ou faziam ou fechavam as portas. Se você pegar a realidade de todos eles estavam em condições falimentar, certo? O modelo de SAF feito no Brasil, ele não privilegia o resultado em campo, não privilegia a tabela. Não estou criticando, até porque quem está investindo e quem paga a banda diz a música que toca. E quem topou isso, topou sabendo, certo? Então, o modelo de SAF no Brasil, quando aqui fizeram os investimentos, ele está preocupado em trazer jogadores inexpressivos, em, desculpe o termo, em fazer dos clubes uma grande terreno de engorda, barriga de aluguel, botar lá Ítalo, que ninguém conhece, para jogar, para ganhar notoriedade, ser vendido, certo? Ele está preocupado em retornar, e é justo e é legítimo o dinheiro que foi empregado no pagamento das dívidas. Se você pega a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, você pega os últimos 8 colocados, 6 ou 7 são SAF. Porque a mentalidade é essa, é de você ter mais rápido possível o retorno do que você está investindo. Então, esse modelo de SAF eu não topo. E não topo também porque o Vitória é conhecido mundialmente por um clube formador de talentos, que ganhou torneios e campeonatos no mundo inteiro e nacionais também. E todo valuation, que é a valorização do clube quando é feito, ela não leva em consideração e não tem um centavo referente à base. O Vitória, quando nós chegamos, tinha do sub-14 ao sub-20. Hoje tem da iniciação do sub-9 ao sub-20. Nós temos mais de 400 atletas vinculados ao Vitória, mas mais de 2.000 que estão nessas categorias passando pelo Vitória. Se você revela apenas 2, vou dar um exemplo, os últimos que nós revelamos, Davi Luiz ou Hulk da vida, você paga a dívida do Vitória e consegue arrecadar caixa para crescer mais. E todas essas SAFs que foram feitas no Brasil, a divisão de base entrou por 0. Ninguém pagou, nem fez a valorização da base. Pagou pelo terreno, pelo estádio, pela sede física. Então, eu não topo esse tipo de modelo de SAF. Sou contra a SAF? Não. Defendo uma SAF onde você tem um sócio. Vamos procurar um sócio, como é a Liga Alemã, como é boa parte da Liga Inglesa. Lá, nenhum clube que fez a SAF, certo, não perde o seu 51% pelo menos de controle. Eu defendo um projeto onde a Associação Esporte Clube Vitória continue no controle do futebol, continue no controle do seu destino, que traga um parceiro, um sócio para novos caminhos e novos horizontes. Ou seja, onde o Vitória vai ficar pelo menos com 51% do controle. Para explicar a ideia. E é evidente que sim, todo mundo hoje quer jogar no Vitória, não tenha dúvida nenhuma. Mas nós montamos aí a segunda de sua pergunta, eu disse que ia demorar, não tem jeito. Não tem problema. A segunda parte. Estamos com tempo, não se preocupe. Nós montamos no Vitória, aprimoramos o setor de análise e desempenho e montamos o setor de mercado.
Então, contratamos as maiores plataformas do mundo que fazem esse monitoramento de todos os campeonatos, da C, D, A, internacional, sul-americano. Contratamos pessoas e equipamentos novos. Hoje a gente tem 6 analistas, 3 para análise de desempenho, 3 para mercado. Está tudo monitorado, capitaneado por Ítalo aqui, que é o grande chefe de todos. Está tudo monitorado, a gente já sabe as posições que a gente precisa, os jogadores que a gente precisa. Estamos agora na fase de análise e nos contatos para fazer as contratações. Até um dado interessante, que inclusive é uma reunião que eu pretendo apresentar para Fábio nesses dias, hoje à tarde, provavelmente, que assim, por exemplo, foram, eu não sei o número exato, mas ofereceram para a gente, sei lá, 3 mil atletas. Desses 3 mil, a gente olhou todos. Mas desses 3 mil, a gente contratou, sei lá, 1, 2. Todos os outros eram atletas que dentro dessa equipe a gente já monitorava, a gente já conhecia indicação nossa de como clube. Né? A gente, obviamente, a gente não pode se dar o luxo de não olhar todos que estão sendo oferecidos. Até porque de todos a gente tirou 2, que foi positivo. Um deles, inclusive, foi o Felipe, que era do Londrina, a gente acabou comprando. Então foi uma aquisição. Não, aí tem. É isso, quando você faz futebol sem dinheiro, você tem que usar a criatividade e a parte da tecnologia para te ajudar. Se você pega o time titular do Vitória que foi campeão, você tem Mateuzinho, que veio do Ipiranga de Erechim, Dudu, que veio do Volta Redonda, Railan, que veio do Jacuipense, Edson Lucas, que veio do Retrô. Isso é um trabalho de análise de mercado e desempenho. Só para ilustrar o que você está falando. Perfeito. E assim, quando eu falo, né, é o como gastar, não quanto, porque um dos segredos que eu acho é você conseguir trazer o cara que ganha, por exemplo, 50, 100, mas que faz a mesma coisa que o de 300. Entendeu? Você ter esse parâmetro, porque não é só porque o cara ganha 300 e está numa Série A, e a gente fez muito essa análise esse ano. Tal fulano está na Série A, tal fulano está na Série A, e que a gente não queria pro Vitória na Série B. Entendeu? Então não é só porque está na Série A que serve para a Série A. Não é só porque está na Série B, na Série C, que não serve para a Série A. Então o maior desafio é justamente isso. Você conseguir aprofundar essa análise, fazer um comparativo entre todos eles e conseguir, né, ter um nível de assertivo. Você vai errar. Né? É impossível você contratar 30, 20 ou 10 e acertar em todos. Mas a gente precisa, na minha apresentação, eu falei muito isso do lado do presidente. O Vitória não tinha margem de erro. Né? Alguns vieram e jogaram menos, mas quando jogaram ajudaram e que foram importantes também. E dentro do que colocou, hoje realmente, né, todo mundo, a gente, digamos que a gente está tendo a oportunidade de muitas vezes de escolher quem vai fazer parte do Vitória no ano que vem. Mas isso é muito graças à gestão que inclusive eu não estava aqui. Porque, por exemplo, até a primeira janela de 23, depois do início do ano, que não foi um bom ano desportivamente, né, porque eu sempre falo, a gestão funcionou, processos internos do clube dentro do futebol, eles já estavam bem estabelecidos, mas o resultado não veio. E nesse momento estava sendo difícil. E o presidente sabe aqui porque ele mesmo me cobrava, porque infelizmente a gente perdia muitos atletas para os outros times, né, de Série B. Porque a dúvida não era grande quanto ao recebimento, porque o Vitória tinha já o histórico do salário em dia. Mas a dúvida era quanto à questão desportiva, por ter sido eliminado do Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. Já na segunda janela, todo mundo queria vir, porque o Vitória já estava ali em primeiro e tal. Então, assim, futebol é pautado, no final das contas, pelo resultado. Fábio, e o futebol sendo pautado por essas contas, novamente eu vou ter que dar um pequeno passo atrás. Você acredita que é mais cedo do que tarde vai surgir a proposta que você quer para essa SAF que você quer? Porque o Vitória salta para a montra principal do Brasileirão, há todo aumentar a atratividade. A ideia nossa primeiro é aprovar o modelo, tá? A gente precisa de uma AGE para isso. Minha ideia é no ano que vem chamar uma AGE, chamar o sócio torcedor para debater. Não é que nós vamos aprovar a SAF. O que o Vitória precisa nesse momento é aprovar o modelo. Modelo em que o clube continue tendo
o controle da instituição, mas que permita a outros investidores virem ser nossos sócios. Então, eu pretendo ainda no primeiro semestre do próximo ano aprovar esse modelo, sócio-torcedor através de um AGE, se manifestar sobre isso. Não tenho dúvida que a partir do momento que a gente aprove o modelo, os investidores chegarão, porque eles já estão batendo na nossa porta. Desde o primeiro momento que eu assumi o Vitória, que já tem vários e vários, pela grandeza, pelo tamanho do clube. Esse novo modelo vai colocar regra. Vai dizer, por exemplo, que o Vitória continua no controle do futebol. Quem vier, vem para ser sócio para voos maiores. É evidente que a gente já está preparando todo esse handicap. A gente já profissionalizou a equipe, já saneamos e parcelamos todas as dívidas. Tudo que a gente está fazendo no Vitória, até então, é pensando no momento superior, que é o momento de você ter um sócio para tocar o projeto. Pois é, Fábio, você falou aí agora há pouco, você comentou sobre o Sub-9. Como teve uma grande rotatividade de presidentes no Vitória, e eu trabalho aqui na imprensa baiana, eu tenho que estar sempre estudando e acompanhando. Eu não me lembro de ter Sub-9 no Vitória antes. Isso é uma novidade na sua gestão? Sim, nós só tínhamos Sub-14 no Vitória. Novidade da nossa gestão, Thiago Noronha, nosso diretor da base, foi implementar a iniciação. Nós não tínhamos a iniciação, então nós implementamos há cerca de 1 ano e meio atrás a iniciação, que vai do Sub-9 ao Sub-12. E a partir daí a gente montou o Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20. Tem um Sub-18, mas fica entre isso. Então, nós implementamos do Sub-9 ao Sub-14, nós implementamos quando chegamos no clube. E melhoramos as condições. Você não tinha condição nem de ter do 14 e o 20 quando lá cheguei. Quando nós chegamos, primeira coisa que nós fizemos foi consertar os campos da base, que não tinha drenagem, fizemos drenagem, melhoramos os campos, fizemos um prédio inteiro para a base, com vestiários, com banheiros, que está lá, lindo, maravilhoso. Iluminamos um campo para poder ter treinamento de noite para fazer o ciclo. Aí fizemos um mini estádio dentro do Barradão, que a base jogava no estádio, dava problema com gramado, e também você perde aquele glamour da criança. Para ele jogar no estádio, ele tem que mostrar que é muito bom, que ele foi para a final. Então eu tirei isso do estádio. Fizemos um mini estádio com 1.900 pessoas dentro. Hoje a base toda joga no mini estádio. Se ele conseguir ir para a final, ele vai jogar lá no Barradão. A mesma coisa a academia. Os meninos da base ficavam na mesma academia do profissional. Nós tínhamos uma academia sucateada. Refiz a academia, reformei, comprei equipamentos. Hoje base tem a academia dela, base tem o psicólogo dela, a nutrição dela, médico dela, está tudo separado. Para criar nessa criança e nesse menino e nesse jovem a ambição de querer ser jogador profissional. Para tanto, ele tem que mostrar que tem que ser assim. Legal demais. Ítalo quer complementar? Inclusive, falando ainda sobre essa questão, você também pegou uma problemática muito grande na base em relação às finanças do time, né? Em questão de alimentação, tudo isso, quando você chegou. E é um custo alto, né? Custo altíssimo, a gente gasta quase 11 milhões por ano na base do Vitória. Mas quando a gente chegou, além das condições físicas estarem ruins, os atletas da base ele tem uma bolsa auxílio. Eles estavam com 6 meses disso atrasado. Então que motivação você tem? Você não tinha os que tinham que receber isso para ir treinar, não tinham nem dinheiro para ir treinar. A alimentação era deficitária, completamente deficitária. A gente corrigiu isso. Hoje a gente tem um nutricionista para a base, como eu falei, assistente social, ampliamos de 1 para 5 ou 6, criamos um programa específico. A base está sendo reconstruída. O Vitória chegou a perder o título de formador, porque as condições dos nossos alojamentos estavam muito ruins. Então nós refizemos alojamentos, trocamos todos os colchões, todos os ar-condicionados, todas as TVs, fizemos uma grande obra na base para ter de volta o título de formador e para voltar a ser o Vitória. Na verdade, o que a gente está preparando com a base do Vitória, que é o nosso DNA da base, a base do Vitória ser referência, e a gente tem aqui uma formação, a maior formação da América do Sul de base. Nosso diretor de base está indo à África, conhecer os clubes da África, está indo à Europa. O Vitória volta a fazer competições internacionais. Vamos agora disputar a competição na Argentina, certo? Dentro dessa ótica. Reformamos toda a estrutura, melhoramos as condições. Agora está na hora da gente alavancar para ter voos maiores e voltar ao que o Vitória sempre foi na base. A base ela é importante, claro, até porque cumpre um papel social também muito relevante. Até pelo nome, base, é o alicerce. Exatamente, é o alicerce de tudo. Mas um último desafio, para pormos fim a esta conversa, que por mim não terminaria, porque a conversa está muito boa, mas eu sei que tem outros compromissos.
É muito rápido e muito simples. Se pudessem contratar um jogador sem orçamento para o Vitória 2024, qual era? Livre, sim. Independente de orçamento? Sem orçamento. Aí podia ser Messi, Cristiano Ronaldo. Não, só pode um. Não, pra mim, um dos dois, o que quisesse vir primeiro, eu traria. E o Oswaldo é a prova de que idade não importa, né? O Oswaldo, apesar de ter uma idade mais avançada, eu acho que é muito do que falta na seleção brasileira, justamente essa experiência, um jogador mais experiente que puxe o time, e o Oswaldo é muito esse jogador de reunir o grupo ali, né? O que importa é o profissionalismo, né? Assim, hoje em dia a gente vê, e aí eu não estou citando que é dentro do Vitória, mas no futebol em si, a gente vê atletas de 23, 24, 25, que não têm os mesmos índices, né, e as mesmas capacidades físicas que um atleta de 33, 34, 35. Então, infelizmente, dentro do futebol em geral, muitas vezes o jogador ele desperta ao profissionalismo, entre aspas, muito tarde. Né? E muitos acabam ficando pelo caminho por conta disso. Às vezes o cara quer despertar para a vida com 28, com 29 anos, e aí a oportunidade já passou, ele não vai ter outra e fica para trás. Outros, né, conseguem manter um nível e vão evoluindo, porque a gente escuta isso de uma grande parte. Do Oswaldo, do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto acho que é um exemplo a ser comentado. Assim. Sempre foi um atleta tipo... aquele cara mais bad boy, que não se cuidava tanto. E, velho, o Giovanni Augusto teve uma lesão muito séria, ficou mais de um mês sem treinar. Quando voltou no peso, voltou no percentual. E surpreendendo, inclusive, com condição de jogar essa reta final, na qual a gente nem esperava tanto, por querendo ou não, já está na casa dos 30. Então, eu acho que o profissionalismo hoje, né, e cada vez mais eles também têm essa consciência, como o presidente falou, que o futebol é muito físico hoje em dia. Porque não adianta mais você ter aquela qualidade técnica. Eu sempre brinco, aquele meia que dominava a bola, pisava, olhava para um lado, para o outro, aí dava aquele lançamento de 3 dedos. Isso não existe mais. Quando ele dominou, se ele não tocar, já roubaram a bola dele, ele já ficou para trás.